O povo pede uma coisa e os políticos têm outra pauta. Ou seja, nós vivemos uma crise completa de representatividade. Perfeito. Perfeito. E esse é o problema. Veja, eu sou operador do direito, advogado. Se um cliente me der procuração para eu vender esse copo para ele, eu vou lá e vendo a casa dele. Não pode. Obviamente eu não tenho legitimidade para ir além daquele que eu represento. O povo está completo, a pauta do povo é claríssima. E nós temos essa crise, os políticos não seguem a pauta popular. Então eles não têm legitimidade para estar lá. Eles perderam a legitimidade. Outra coisa, o sistema representativo no Brasil não existe mais. Não há representação. Você vê, pesquisa atrás de pesquisa mostra que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Portanto, se houvesse representação, deveria haver um partido cristão conservador com maioria no Congresso, como em qualquer país. Agora aqui não, esse partido não existe. Também nas últimas eleições, como é possível que num país cristão conservador todos os candidatos presidenciais sejam sempre de esquerda? Não é possível uma coisa dessa. Então, esse sistema se baseia na fraude. Hoje mesmo saiu um editorial do Estadão louvando as Forças Armadas por elas se manterem nos seus lugares, quietinhas, respeitando a ordem democrática. Mas não existe ordem democrática nenhuma. Uhum. Isso quer dizer, eles estão jogando a democracia por um aspecto fetichista. Quer dizer, é só a falta de intervenção militar já caracteriza uma democracia. Como isso? Quer dizer, que basta as Forças Armadas não derrubarem o governo para estar tudo em ordem na democracia, para não falta muito mais coisa. Falta uma eleição transparente, falta a livre circulação de informações, porque nós sabemos que a mídia trabalha maciçamente para o governo, e falta representatividade, ou seja, falta tudo que compõe uma democracia. Só tem um elemento: as Forças Armadas não interferem. Uma grande porcaria não interferir. Como se isso bastasse. O exército brasileiro obedecer a essas forças antidemocráticas, tirânicas, esse bando de trapaceiro e de ladrão que está no governo, isso é considerado a normalidade democrática. Mas como normalidade democrática? Tudo isso é anormal. Isso já vimos, o sistema representativo não funciona, os bandidos não podem ser punidos, o povo fica impotente, não tem como recorrer à justiça, não tem como recorrer ao Congresso, não tem para quem pedir socorro, e fica lá o pessoal falando isso é a normalidade democrática, e os militares fazem muito bem de preservá-la. E não pode preservar essa situação. Não é possível que não tenha, né, uma imprensa livre num país que se diz democrático. Quer dizer, a República faliu, né, foi pro buraco, foi para as cucuias, foi pro brejo. E esse sistema de dominação foi construído não pelas eleições, ele foi construído desde baixo, laboriosamente, pelo processo da ocupação de espaços. Eu mesmo já relatei como nos anos 60 o Partido Comunista já tinha o controle total da Bolsa de Empregos na mídia brasileira. Isso nos anos 60, no tempo do governo militar, você imagina. Então eles foram dominando tudo, desde baixo na sociedade, imprensa, escolas, clubes amigos de bairros, sociedades amigos de bairros, sindicatos, igrejas, tudo. E daí no topo colocaram lá o Lula como presidente. Não adianta derrubar o topo, você tem que derrubar o pilar da coisa. E o pilar está justamente nessas instituições que não são instituições políticas, são instituições da sociedade civil. É daí que esse pessoal tem que ser desalojado, essa turma que eu chamo os comunolarápios, tá entendendo? Tirar os governantes é só você tirar a casca. Mas o corpo da coisa maligna vai permanecer. Tem que tirar os comunolarápios de todo lugar. Você tem que expulsar os caras da sua escola, da sua igreja, do seu clube, de todo lugar onde eles estejam. Professor, o que o senhor está falando, eu gostaria de traduzir isso em termos jurídicos. Isso nada mais é que a jurisdição da pessoa. A pessoa não pode ultrapassar a sua jurisdição, porque senão ela será um tirano. Esse é o nome. Tem que dar nome para essas coisas. Claro, Passou da sua... É tirania. A pessoa tem uma jurisdição, a jurisdição governamental, que já é bem grande, por sinal. É gigantesca. A Constituição de 88, você pode quase tudo. E o pessoal não se contenta com essa jurisdição que já é praticamente tirânica, eles querem mais ainda. Então, isso é um problema. Eu gostaria de
comentar também um aspecto que o senhor falou e que a Joyce tocou também. Né? A questão da imprensa parece um misto de arrogância com fanatismo. O cidadão quer inserir a resposta na própria pergunta. Ele não quer ouvir o outro. Ele quer ele falar pelo outro. Então, isso é um problema gravíssimo que eu vejo. Joyce, professor Olavo de Carvalho. Eu tenho vídeo de cadeirantes indo com as respectivas cadeiras para a manifestação, porque os ônibus foram bloqueados. Teve bloqueio bolivariano, estilo Venezuela, estilo falecido Chaves, né? Estilo Maduro agora. Quer dizer, isso é uma palhaçada, isso é um assinte ao Estado de Direito. E onde está a nossa Rede Globo de televisão? Não mostra. Isso era para passar assim, naqueles plantões informativos, urgente. Esse é o nível da informação. É tão grave que deveria estar nesse grau. E nada. Não mostram nada. Até no New York Times, que não é um primor de honestidade jornalística, até o New York Times diz que a Rede Globo é mídia prostituída feita para ludibriar o povo brasileiro. Saiu ontem no New York Times. Até aqui nos Estados Unidos o pessoal já percebeu. Houve uma divisão de trabalho dentro da esquerda nacional. Uma parte foi para as guerrilhas e a outra parte foi estudar Antônio Gramsci para fazer a ocupação de espaços. É evidente que a guerrilha, como já definia Lenin, era apenas propaganda armada. A guerrilha não servia para vencer militarmente o regime, mas para abrir campo para a outra ala que estava fazendo a Revolução Cultural e a ocupação de espaços. Então, já durante o governo militar, eles dominavam mídia, show business e universidade. Então, esse pessoal exercia o domínio mental até sobre os milicos. Por quê? Porque eles tinham a cultura na mão. Eles dominavam os corações e mentes já naquela época. E nunca pararam de aprofundar esse domínio. Então, de certo modo, arrombaram uma porta aberta. Ninguém ofereceu resistência a eles. Você vê que, um a um, todos os jornalistas de direita conservadores, já no tempo dos militares, foram sendo excluídos. Ou seja, eles exerciam a censura dentro dos jornais, já no tempo do regime militar, ao mesmo tempo que eles se faziam de coitadinhos e vítimas da censura. Olha, a censura oficial que era feita pela Polícia Federal cortou menos matérias do que eles cortaram. Porque eles não cortavam só as matérias, cortavam os jornalistas, um por um. Sumiram todos. Só sobrou o Nelson Rodrigues, porque era, quer dizer, esse tinha fama demais, não dava para derrubar, eles não conseguiram derrubar. Mas os outros eles cortaram todos. Isso durante o regime militar. Agora você imagina o que eles fizeram depois. Então a pressão é de baixo, não é só de cima, não é só a verba governamental, não. É a militância organizada dentro da redação. Verdade. E isso aí nós temos que tirar esse pessoal, nós temos que cortar as cabeças, fazer a desocupação de espaços. Esses caras esquerdopatas, eles são especialistas em vender ilusão. Esse é o negócio deles. E o que a gente vende? Tanto a ala liberal como a ala conservadora. A gente vende trabalho. A gente promete trabalho. Não tem conversinha para boi dormir. Meritocracia. Se você faz, pronto. Se você não faz, meu amigo, vai dormir. Né? É isso. Aí compartilho também um exemplo pessoal para enriquecer o debate aqui. É a primeira vez que eu ouvi falar em doutrinação. Tá? Eu não acreditei. Confesso até envergonhado na frente de vocês, né? Vou fazer o quê, né? Não acreditei. Né? Ingênuo, tal. Já não era criança, mas falei, não é possível. Ok. Matriculei-me num curso de filosofia política na PUC São Paulo, que é assim, mais tranquilo, não é nenhum, né? Lá em Campinas, a Unicamp, por exemplo, é um antro, né? USP também. USP, né, e tal, mas enfim, PUC São Paulo, ok. Aí, aula lá de filosofia política e o cara descendo a lenha na propriedade privada, que era um abuso, era um horror. Propriedade privada, ele não gostava. E eu me manifestei contrariamente, porque era uma garotada só na sala de aula, e eu tiozão. Fiz o estilo tiozão lá, já bem posicionado, não dependia daquilo, de nota, de nada, não estava nem aí. Então defendi veementemente a propriedade privada. E o professor cedeu. E aí ele fala assim, tá bom, vai. Você tem razão. Ele viu que a molecada começou a ficar
do meu lado, ele falou, então tá, você tem razão, mas herança também é demais, né? Você não quer herança também para você? Olha o nível. Gente, é de uma estupidez. Gente, está acontecendo no Brasil isso. Durmamos com esse barulho, isso existe, eu vi. E passo para os comentários de vocês agora, essa maravilha que eu presenciei. É 24 horas por dia em todas as escolas, especialmente as universidades, e é assim desde os anos 60. Foi isso que modificou a fisionomia do Brasil. Foi isso que criou 70 mil homicídios anuais. Foi isso que criou o mensalão, foi isso que criou o petrolão, foi isso que criou esse escândalo do BNDES, foi isso que criou o aparelhamento do Estado. Quer dizer, foi um longo trabalho e ninguém ligou. Ninguém prestava atenção. Quando eu falava, todo mundo dizia que era doido. Teoria da conspiração. Não adianta provar. Tá? Bom, hoje em dia todo mundo já sabe que é assim. Mas nós começamos muito tarde. Eu comecei muito tarde. Quando eu publiquei em 1993 o livro A Nova Era, a Revolução Cultural, foi o primeiro livro que falava de Antônio Gramsci sem ser para badalá-lo, depois de 30 anos de gramscismo nas universidades, né? Você veja, a primeira resposta do meio militar veio 8 anos depois, quando o general escreveu a respeito. Quer dizer, nós estamos tudo muito atrasados. Eu estava atrasado. Por quê? O Zé Carlos Graça Wagner havia me dado toda a ficha do Foro de São Paulo em 95. E eu ainda levei, né, mais 7, 8 anos para começar a escrever a respeito. Quer dizer, eu cheguei tarde sem mais nos outros. Nós temos que correr, gente, e nós temos que fazer um trabalho de profundidade na sociedade, não é só em Brasília, não. E é urgente, professor, porque eu vou dar outro exemplo aqui para o senhor comentar, para a Joyce, para o Alan, para o Ítalo, que é o seguinte, na escola dos meus filhos, escola particular, na prova, o que caiu? Caiu uma foto, uma imagem retirada do site do Plínio, eu fui verificar depois, que tinha pessoas puxando uma empresa, que por sua vez puxavam uma carroça com um empresário tomando champanhe em cima dessa carroça. Quer dizer, demonizando o empresário. E no livro, que baseava essa prova, tem uma imagem que eu fiquei horrorizado quando eu vi. Estereótipos de empresários, com gravatinha e tudo, pastinha, descendo ao inferno. Com 2 diabinhos assim do lado, uma caricatura daquilo, mas descendo ao inferno. Todos os governantes comunistas do mundo vivem como nababos em cima de uma população faminta e esfarrapada. Exato. Que eles sangue até o fim. E eles vão demonizar o que? O empresário? O pessoal comunista nunca ataca por um lado só, é sempre por 2 lados simultâneos. Quer dizer, por um lado eles dominam a mídia, para que a mídia oculte todas as notícias que possam prejudicá-lo. Por outro lado, eles se queixam da mídia, dizendo que a mídia é direitista e que os persegue. Eles sempre fazem assim, sempre vai por 2 lados, é uma coisa incrível. Isso é um negócio maquiavélico, porco, né? Pessoa que você não pode... Olha, comunista honesto é quadrado redondo, você está entendendo? É uma galinha que bota ovos cúbicos, tá? Não é uma coisa que não existe, E eu tenho ficado muito preocupada com isso, professor, porque, assim, eu vejo as pessoas, quando eu posto alguma coisa aqui, e as pessoas confrontam imagem, texto, vídeo com o que está na grande imprensa, e dizem, opa, tem algum problema aqui. Claro. Pode. Aí a gente vê que tem um trabalho de aculturação muito perigoso acontecendo. Que risco é esse que a Joyce está falando? É o risco totalitário, vamos dar nome para isso. E o risco é seríssimo. Nós temos que ter esperança, não nos conformarmos com o estado presente, não achar que isso vai ficar sempre assim. Eles levaram 50 anos para construir o seu esquema de poder. Se nós levarmos 5 ou 10 para demolir, tá certo, esse castelo de horrores, olha, foi vantagem. Nós foi assim, 10 ou 20% do tempo. Nós temos que insistir e continuar batendo até que a coisa caia. Não interessa quanto vai durar. E nós temos que continuar até que esses caras desistam. Até, como dizia Lenin, que eles percam a vontade de combater. Não está difícil, por quê? Porque a vida deles toda é baseada numa mentira. E a hora que você desmascara, que você tira o véu e mostra o que eles são, realmente, eles estão acabados.